redarguir com energia para nos deixar um exemplo de que a divindade não se suborna, nem se deve pagar com o dinheiro da terra, as coisas do céu. Então, formalizando-se, deu a importante lição a Simão: pereça contigo o teu dinheiro, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. As graças dos céus são incorruptíveis, não se pode permutá-las com o que é corruptível. Não há dinheiro em todos os mundos que se equilibram no éter, que possa comprar qualquer coisa que seja do céu, nem batismo, nem indulgência, nem matrimônio, nem perdão de pecados, nem dons espirituais, nem a fé, nem a esperança, nem a sabedoria, nem coisa alguma. Os sacerdotes atuais não entendem esta doutrina, mas entender-la-ão mais tarde. Mas Simão, talvez porque não fosse sacerdote, compreendeu logo o que Pedro dissera, e lhe rogou, como a João, para que nada lhe acontecesse por aquela sua ousadia, e pediu aos apóstolos por ele intercedessem junto ao Senhor. Simão, homem inteligente, dotado de espírito, compreendeu logo a nova fé que viria trazer uma revolução religiosa indispensável ao progresso da humanidade, mas não estando inteirado sobre os princípios básicos do cristianismo, e como quisesse armar-se de poderes espirituais, aventurou aquela proposta, que retirou imediatamente em vista da resposta categórica do apóstolo. Os apóstolos voltaram, então, a Jerusalém, donde saiam para as aldeias dos samaritanos para anunciar o Evangelho. Foi, provavelmente, de Jerusalém que Pedro dirigiu suas epístolas aos estrangeiros dispersos. Na segunda, capítulo 2, 122, leem-se importantes considerações que servem perfeitamente para o nosso tempo, como uma exortação cheia de verdade e de fé a todos que se esforçam por palmilhar o caminho traçado por Jesus. Ei-las, mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá ainda falsos mestres, os quais introduzirão ainda heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição, e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade, e em avareza com palavras fingidas, farão de vós negócio, e a sua condenação já de longo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Porque se Deus não poupou a anjos, quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, para serem reservados para o juízo, se não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, quando trouxe o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, reduzindo às cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou-as à total ruína, havendo-as posto para exemplo dos que vivessem impiamente, e se livrou ao justo Lot, atribulado pela vida dissoluta daqueles insubordinados. O Senhor sabe livrar da tentação aos piedosos e reservar aos injustos sob castigo para o dia de juízo, mas principalmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam dominação. Atrevidos, obstinados, não receiam caluniar a dignidade, enquanto que os anjos, ainda que sejam maiores em força e poder, não ferem contra eles juízo caluniador diante do Senhor. Mas como animais sem razão, por natureza nascidos para serem presos e mortos, caluniando coisas que ignoram, na destruição que fazem, certamente serão destruídos, recebendo a paga da sua injustiça. Homens estes que têm na conta de prazer o deleitarem-se à luz do dia, são manchas e defeitos, regalando-se nas suas dissimulações ao banquetear-se convosco, tendo os olhos cheios de adultério e que não cessam de pecar, engudando as almas inconstantes, tendo um coração exercitado na avareza, filhos da maldição, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o galardão da injustiça, mas que foi repreendido pela sua transgressão, um jumento mudo, falando em voz de homem, refreou a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, névoas levadas por uma tempestade, para os quais tem sido reservado o negrume das trevas. Porque, proferindo palavras arrogantes de vaidades, na concupiscência da carne, engodam com dissoluções aqueles que apenas estão escapando dos que vivem no erro, prometendo-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção,
porque o homem é feito escravo daquele por quem há sido vencido. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar nelas de novo e são vencidos, torna-se o seu último estado pior que o primeiro. O apóstolo conclui as suas epístolas com uma exortação muito eloquente e que exprime magnificamente o dever de todo cristão para alcançar as glórias de sua sabedoria bem fundada e uma religião pura aos olhos de Deus. Crescei no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como para sempre. A ação de João Evangelista. A ação de João Evangelista foi das mais eficazes no apostolado. Homem de grande erudição tal como se depara do seu Evangelho, que começa com ênfase e o entusiasmo que o fervor da fé o arrebatou, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para levar as gentes a sua palavra. João era irmão de Tiago maior, pescador como ele, e estava a consertar as suas redes quando o mestre lhe disse que o seguisse. Daí em diante sempre o acompanhou e esteve com o Nazareno até o seu comparecimento no tribunal que lavrou a sua condenação, bem como até a morte de Jesus. Depois da morte do Senhor, ele se encarregou de cuidar de Maria, mãe de Jesus. Samaria, Jerusalém e Ásia Menor foram sucessivamente teatro do seu apostolado. Desterrado depois para a ilha de Pátimos, uma das Porades, teve visões que referiu no seu Apocalipse. O seu Evangelho, bem como suas 3 epístolas, que foram escritas em grego, a nosso ver, são livros importantíssimos, indispensáveis de serem estudados com o máximo critério. João desencarnou já bem velho, e disse que ultimamente não pregava mais. Quando comparecia a qualquer reunião de discípulos, a sua palavra se limitava ao amai-vos uns aos outros. O que levou os seus discípulos a lhe perguntarem, porque repetia sempre a mesma coisa. Ele respondia, porque é preceito do Senhor. De fato, as suas epístolas se podem resumir no preceito: amai-vos uns aos outros. Logo na primeira, capitão 2, 711, ele diz: não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que tendes tido desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Entretanto é um novo mandamento que vos escrevo, o qual é o verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se estão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e aborrece a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz, não há nele motivo de tropeço, mas aquele que aborrece a seu irmão, anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Nos VV 1829, o Evangelho trata das revelações, mas as divide em revelação da verdade e revelação da mentira. Com efeito, há revelação da verdade e revelação da mentira, porque existem profetas e existem falsos profetas, assim como existem espíritos que falam a verdade e espíritos que falam a mentira. Este capítulo é muito interessante, não podemos deixar de transcrevê-lo. Filhinhos, esta é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, já se tem levantado muitos anticristos, pelo que conhecemos que é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós teriam permanecido conosco, mas eles saíram, para que fossem conhecidos que todos estes não são de nós. E vós tendes uma unção do Santo e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque ignorais a verdade, mas porque sabeis, e porque mentira alguma vem da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho não tem o Pai, quem confessa o Filho tem também o Pai. O que vós porém ouvistes desde o princípio, permaneça em vós. Se o que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, permanecereis vós também no Pai e no Filho. Estas recomendações eram avisos preventivos contra a tal trindade estabelecida pelas igrejas de Roma e protestante. Esses doutores não permanecem no que ouviram desde o princípio. Escolheram e decretaram a existência de 3 deuses, trindade, concretizados em um,
sendo apesar de tudo, cada um Deus. O Pai já não é porque o Filho, sendo de toda a eternidade, não podia ser gerado, e o Filho não é filho, pelo mesmo motivo, pois ninguém pode ser pai ou filho de si mesmo. O sinal do anticristo está bem caracterizado nos crentes da Trindade. A religião para João era mesmo amor e não deste ou daquele. No capítulo 4, ele define claramente, 7-21, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é de Deus, e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivêssemos por meio dele. O amor consiste, não em termos nós amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou a seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos nos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, se nos amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor é em nós perfeito. Conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e testificamos que o Pai enviou a seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós temos conhecido e crido o amor que Deus tem em nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. O amor é perfeito em nós, para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque assim como ele é, nós somos também neste mundo. No amor não há medo, mas o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve o castigo, e aquele que tem medo, não é perfeito no amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e aborrecer a seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E temos dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ama também a seu irmão. Finalmente, João Evangelista, 2, foi um grande apóstolo que soube definir, na verdade, o cristianismo. O grande evangelista foi para o espiritismo, o que Joel e demais profetas foram para o cristianismo. No seu evangelho, capítulo 14, 15 e XVI, ele transcreveu textualmente a promessa de Jesus sobre a manifestação dos Espíritos, que constituem a falange poderosa da verdade e da consolação que vem transformar o mundo, e realmente já deram começo a essa ascensão espiritual dos homens. Bendito seja João, o apóstolo amado de Jesus, e que ele nos auxilie a cumprir a vontade do grande Mestre. Filipe, o eunuco de Candace. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção do sul, ao caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele, levantando-se, partiu. E eis que um homem da Etiópia, eunuco, alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros, viera a Jerusalém fazer a sua adoração, e regressava e, sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: aproxima-te e ajunta-te a esse carro. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías, e perguntou: entendes, porventura, o que estás lendo? Ele respondeu: pois, como poderei entender, se alguém não mo explicar? E pediu a Filipe que subisse e se assentasse com ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo, era esta: como ovelha foi levado ao matadouro, e como um cordeiro está mudo diante do que o tosquia, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Perguntou o eunuco a Filipe: peço-te que me digas de quem falou isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Filipe abriu a boca e, principiando por esta escritura, anunciou-lhe a Jesus. Indo eles pelo caminho, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja batizado. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, Filipe e o eunuco, e Filipe o batizou. Quando subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. O eunuco não o viu mais, pois seguiu seu caminho, regozijando-se.
Mas Filipe achou-se em Azote, passando além, evangelizava todas as cidades, até que chegou a Cesárea. Capitão 8, v. 26:40. Três fatos bem significativos se realçam desta narrativa: a ação dos Espíritos, seja atuando em Filipe para a conversão do emissário de Candace, seja para preparar o coração deste para receber a boa nova, segundo a crença geral sobre a interpretação das Escrituras. Terceiro, o transporte de Filipe operado pelo Espírito, do caminho de Jerusalém para Azote. Vamos examinar, embora sumariamente, cada um destes fatos. A ação dos Espíritos. A ação dos Espíritos sobre os homens é um fato mais que comprovado. Seja em sua influência benévola, seja com sua influência malévola, espíritos de diversas categorias e ordens hierárquicas agem decisivamente sobre os destinos humanos e outros sobre a vida particular dos indivíduos. Todos os atos que ultrapassam a nossa esfera de ação, pode-se dizer que têm um fator oculto a nos incentivar para praticá-los. Neste caso referido nos atos, nós vemos claramente estabelecida a comunicação do espírito protetor de Filipe, com o seu protegido. Pelo que se vê, Filipe, dentre outros dons que possuía, era ainda um médium ouvinte, pois ouviu a voz do anjo do Senhor, de quem recebeu ordens para ir ao encontro do eunuco. Interessante ainda é que o referido espírito havia estado com o funcionário de Candace, pois sabia que ele se achava a caminho de Jerusalém e que naquele momento não havia na estrada transeunte algum que pudesse atrapalhar o encontro que seu protegido ia ter com o eunuco. Este trecho está deserto. Provavelmente o espírito atuante deveria ter sido, não só um grande amigo de Filipe, como também amigo do funcionário de Candace, devido ao interesse que tomou pela conversão deste. A facilidade com que se deu a aproximação de Filipe, do eunuco, a humildade e a submissão deste, as relações amistosas que apareceram subitamente entre os dois desconhecidos, deixam ver claramente a existência de um elo oculto entre ambos, para um fim altamente providencial. Essa união, essa fraternidade nascida repentinamente entre um cristão e um prosélito do judaísmo, deixam aparecer claramente a ação do Espírito, dividindo a barreira que separava aqueles dois homens, para a conversão definitiva do judeu. Nos anais do Espiritismo são inúmeros os casos desta natureza. Passemos agora à segunda questão. A Escritura não é de interpretação humana. Paulo, o doutor dos gentios, disse com justa razão que a Escritura não é de interpretação humana. Esta afirmação já havia sido pronunciada por Jesus Cristo, na sua promessa de enviar o Consolador, para nos ensinar todas as coisas e nos guiar em toda a verdade. João 14:15, XVI. Além disso, nós observamos, no Novo Testamento, que mesmo os apóstolos não conheciam o sentido espiritual das Escrituras, eram tardos de ouvido e incircuncisos de entendimento. Foi só depois que Jesus soprou sobre eles e lhes abriu a comunicação com o Espírito, que eles despertaram para as coisas espirituais, como de um sono de longo tempo. Era mesmo corrente nos tempos antigos que a Escritura não era de interpretação fácil, que a mente humana pudesse alcançá-la. Pelas palavras do eunuco à pergunta de Filipe, entendes, porventura, o que estás lendo? Nós vemos que, embora o funcionário de Candace fosse um homem de letras, pois era representante de um reino, não podia compreender aquela passagem de Isaías, que estava lendo. Foi preciso que Filipe lhe explicasse e Filipe, a seu turno, não lhe deu uma explicação pessoal, mas sim transmitiu, como médium que era, a mensagem explicativa do Espírito, que se relacionava com a conversão do funcionário de Candace. A conversão foi rápida, não houve contestações e nem mesmo objeções. Quando o Espírito toca o coração do homem e lhe ilumina a inteligência, tudo é fácil. Mas para que assim aconteça é preciso que haja boa vontade e humildade da parte daquele que deseja as graças divinas. Arrebatamento de Filipe. Um dos fenômenos interessantes do Espiritismo é este de arrebatamento. A Escritura narra vários fatos de indivíduos que foram arrebatados. Na vida dos apóstolos, nós vemos, por exemplo, o arrebatamento de Filipe.
da estrada que une Gaza a Jerusalém, Filipe foi transportado a Azote, localidade muito distante daquela estrada. Esses fenômenos são, sem dúvida, interessantíssimos. Embora raros, na história do Espiritismo, podemos encontrar alguns desses fatos extraordinários. Por exemplo, os irmãos Pansini, dois meninos que foram transportados por mais de uma vez, de Bari, Itália, a uma distância de 45 quilômetros, em 15 minutos. Esta natureza de fenômeno pode ser catalogada no número das levitações e transportes. No Antigo Testamento, nós lemos em Daniel 14:35, que Abacuque foi transportado pelos ares, do país da Judéia às terras da Chaldeia. Elias também foi elevado aos ares. A história dos santos está cheia desses casos, tidos antigamente como miraculosos. Finalmente, nos diz Lucas que Filipe, transportado pelo Espírito para Azote, continuando a sua excursão apostólica pelas cidades, evangelizava até que chegou a Cesárea, sua terra. Conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte, contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que fossem do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Caminhando ele, ao aproximar-se de Damasco, subitamente resplandeceu em redor dele uma luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz dizer-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, e dir-te-ão o que te é necessário fazer. Os homens que viajavam com ele, pararam, emudecidos, ouvindo sim a voz, mas sem ver a ninguém. Levantou-se Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada viu, e guiando pela mão, conduziram-no a Damasco. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Capitão 9, v. 19. Saulo nasceu em Tarso, na Cilícia e pertencia a uma família de judeus da seita farisaica. Foi educado em Jerusalém, sendo discípulo de Gamaliel, havendo também aprendido o ofício de tecelão, segundo o preceito da lei judaica, que impunha a todos os doutores da lei a obrigação de saberem um ofício. Saulo era um moço vigoroso, de espírito forte. Por ocasião da luta entre os judeus que se conservavam fiéis aos preceitos do sacerdotalismo e os primitivos cristãos, Saulo entrou em ação forte contra estes, distinguindo-se pela sua coragem e papel saliente que desempenhava na ofensiva contra os discípulos de Jesus. Certo dia, ele dirigiu-se ao sumo sacerdote e solicitou cartas para os padres de Damasco que dirigiam as sinagogas, igrejas. O pontífice imediatamente acedeu ao pedido, e partiu instantaneamente em direção a Damasco, unido a alguns companheiros, o jovem doutor que, como diz o capítulo dos Atos, respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Foi justamente ao aproximar-se de Damasco que o sublime espírito que fundara o cristianismo, no desempenho de sua excelsa missão, julgando apta aquela grande personalidade para colaborar na grande causa da redenção humana, vibra sobre ela a sua luz fulgente e brada em tom severo, mas verdadeiramente paternal: Saulo, Saulo, por que me persegues? Este apelo penetrou súbito no coração do inimigo gratuito daquele que dentre poucos dias seria o seu maior amigo, o seu maior protetor e até a sua própria vida. Mas o moço Saulo não se deixou levar unicamente pelas ânsias regeneradoras que transformavam o seu coração. Ele ergueu-se em sua lucidez racionalista, e retorquiu: Quem és tu, Senhor? A voz se fez ouvir novamente: Eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, e dir-te-ão o que é necessário fazer. Estava feito o trabalho do Espírito, estava demonstrada a imortalidade da alma, estava estabelecida a comunicação de Jesus, com aquele que viria a ser dentro em pouco seu grande intermediário, para levar a gentios e a judeus a nova fé, que os viria a libertar do cativeiro sacerdotal. Já não era mais Saulo que vivia, não era o terrível perseguidor dos cristãos que andava no encalço dos que evangelizavam.
Saulo desaparecera para dar lugar a um novo homem vestido da fé, com as armaduras da caridade e do amor. Uma nova consciência se elaborava naquele homem que há pouco havia participado da morte de Estevão. Cego, sem luz nos olhos para seguir a Damasco, onde pretendia acumular façanhas e dominar pelo terror, acolitado pelos padres daquela famosa cidade, foi-lhe preciso estender, súplice, as mãos para que o guiassem à cidade, onde esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. A conversão de Paulo é um dos fatos mais importantes da história. O grito de Damasco reboa até agora a nossos ouvidos e repercute pelo mundo todo. Nem as vozes dos dissidentes puderam até agora abafá-lo. É o grito da imortalidade, é o brado do amor que ergue o edifício da fé sobre a rocha da revelação, é a esperança na outra vida que ressurge, é, finalmente, a luz raiando das trevas e iluminando a todos nós com os esplendores da eternidade. A visão de Ananias, a visão de Saulo, o espírito das instruções. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Respondeu ele: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor ordenou-lhe: Levanta-te e vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas a um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando, e tem visto um homem por nome Ananias, entrar e impor-lhe as mãos para recuperar a vista. Mas Ananias respondeu: Senhor, eu tenho ouvido a muitos acerca deste homem quantos males fez aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem autoridade dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse-lhe: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário padecer pelo meu nome. Partiu Ananias e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram dos olhos umas como escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado, e depois de tomar alimento, ficou fortalecido. V. 1019. 2 novas manifestações são assinaladas neste trecho dos Atos. A comunicação de Jesus a Ananias, poderoso médium vidente e auditivo, pois viu a Jesus e ouviu as suas palavras, e a aparição do próprio Ananias, naturalmente enquanto o corpo se achava adormecido, a Saulo. Estas 2 manifestações, assinaladas nos Atos dos Apóstolos, vêm corroborar a nossa tese sobre animismo e espiritismo, ou seja, comunicações entre vivos e comunicações entre vivos e mortos. Jesus, depois de ter morrido, apareceu a Ananias e lhe falou. Ananias, a seu turno, segundo a afirmação de Jesus, como era, talvez, médium de bilocação, apareceu a Saulo, no momento em que este orava e lhe impôs as mãos para que recuperasse a vista. Acresce ainda que esta manifestação é perfeitamente admitida pelo Espiritismo, como um fenômeno premonitório, fenômeno esse que teve a sua realização, como se depara no próprio trecho, com a ida de Ananias à casa de Judas, onde se achava Saulo, impondo de fato, sobre estes as mãos e curando da cegueira. Ananias era um médium valoroso, auditivo, vidente, de desdobramento, curador, intuitivo, inspirado e, certamente, poliglota, mediunidade esta muito comum naquele tempo. Uma coisa, porém, nós notamos, é que com a imposição das mãos de Ananias, Saulo não recebeu o Espírito Santo. Como vimos nos trechos, ou capítulos anteriores, todos os convertidos por Pedro e João, a quem eram impostas as mãos, recebiam o Espírito Santo, mas com Saulo não aconteceu isto. O trabalho de Ananias se limitaria a restituir a vista ao novo discípulo? Certamente que não. A missão de Ananias foi muito superior a esta. O principal escopo de Jesus, enviando Ananias a Saulo, foi fazê-lo confirmar a manifestação de Damasco, foi dar sanção à conversão iniciada na estrada, manifestação essa presenciada por outras pessoas que, conquanto não tivessem visto Jesus, ouviram a sua voz. Saulo era um homem de grande instrução,
racionalista, não se converteria sem um conjunto de provas que pudessem convencê-lo da verdade cristã. Nós aprendemos ainda mais que, segundo se conclui pela narrativa, Saulo não recebeu o Espírito Santo, porque recebera diretamente o próprio Espírito de Jesus Cristo, que é o chefe da falange denominada Espírito Santo. Com efeito, o novo apóstolo estava muito convencido que a sua ação no ministério, conforme se depreende das suas epístolas, não era pessoal, mas o Cristo é que agia nele para fazer tudo. Este trecho de Jesus, dito a Ananias, é característico: vai, porque este é para mim, um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. A narrativa termina com o clássico batizado que não passava entre os discípulos, de uma formalidade, para relembrar a abolição da circuncisão e sua substituição pela imersão do catecúmeno na água, feita por João Batista, prática essa substitutiva e provisória que, como disse o próprio Batista, daria lugar ao batismo do Espírito. Estreia do novo apóstolo Paulo em Damasco e Jerusalém. Paulo demorou-se alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava que Jesus era o Filho de Deus. Pasmavam todos os que o escutavam, e diziam: não é este o que perseguia em Jerusalém aos que invocavam esse nome, e que tinha vindo cá para os levar presos aos principais sacerdotes? Porém Saulo muito mais se fortalecia e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, porém esta cilada chegou ao conhecimento de Saulo. Guardavam também as portas, de dia e de noite para o matar. Mas os discípulos tomaram-no de noite e desceram-no pela muralha, baixando-o num cesto de vime. Tendo chegado em Jerusalém, tentava juntar-se com os discípulos, e todos tinham medo dele, não crendo que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos, e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. E estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando com coragem em nome do Senhor, e falava e disputava com os helenistas, mas eles tratavam de tirar-lhe a vida. O que tendo sabido os irmãos, levaram-no até Cesárea, e enviaram-no a Tarso. Assim, pois, tinha paz a igreja por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada no temor do Senhor, e crescia no conforto do Espírito Santo. Capitão 9, v. 20 e 31. A missão de Paulo começou em Damasco, justamente na cidade em que ele pretendia fazer grandes perseguições aos cristãos. O moço Saulo havia concluído nesta cidade a sua tarefa reacionária para iniciar a grande missão para a qual foi chamado por Jesus Cristo. O velho homem do ódio, da maldade, da vingança, o escravo do farisaísmo, do sacerdotalismo, havia desaparecido, para dar lugar à entrada do novo homem no ministério cristão, no apostolado, e por isso, não quis mais o iluminado de Damasco usar o seu antigo nome, que representava um ateísmo degradante, a desobediência de todos os preceitos divinos. Não era mais Saulo quem vivia, mas sim Paulo o intemerato convertido, ilustre vaso escolhido por Jesus Cristo para levar a gentios e a judeus o nome, a doutrina do seu grande Salvador. Paulo, como dissemos, era um grande espírito, homem severo, mas justo, intemerato, sábio, poliglota, orador e que, por fim, reuniu todos os dons que caracterizam o verdadeiro apóstolo. Nem mesmo de imposição de mãos para a recepção do Espírito lhe faltava. Absolutamente independente, ele nunca se aproveitou de sua autoridade para receber o que quer que fosse para seu uso particular. Dizia: para a minha subsistência e dos que estão comigo estes braços me serviram. Era fabricante de barracas de campanha, tecelão, e sua indústria dava-lhe perfeitamente para viver, sobrando muito tempo para o desempenho da sua missão apostólica. A vida de Paulo é a imitação da vida de Jesus Cristo, com a diferença que Jesus nada escreveu e Paulo dirigiu várias epístolas a diversas igrejas ou agremiações. A segunda metade da vida de Paulo foi absorvida pelo seu
ardor do proselitismo, pelas missões em que se empregou e pelas viagens que empreendeu com o fim de ganhar almas para a nova crença. Residiu em Damasco, em Jerusalém, em Tarso. Depois, acompanhado de Barnabé, foi para Antioquia, um dos grandes centros literários e religiosos do Oriente. Aí esses dois apóstolos fundaram uma grande associação religiosa, na qual eram admitidos não só gentios como judeus. Daí embarcaram para Chipre, e segundo se afirma, em Neopapos, Paulo converteu o procônsul Sergio Paulo. De Antioquia eles foram acompanhados por João Marcos. De Chipre, Paulo e Barnabé voltaram para a região da Galácia, que compreendia a Pampilha, a Cisídia, a Liaconia e parte da Prígia. Os dois missionários detiveram-se algum tempo em Perge, Antioquia, Cesária, Listres e Teonil, e por fim voltou a Antioquia, onde escreveu várias epístolas. Tendo, porém, sabido que havia discórdias em Jerusalém, visto que diversos apóstolos mantinham as práticas da lei de Moisés, Paulo foi a Jerusalém onde falou em assembleia, sobre a necessidade de propagar e difundir a doutrina do Cristo com exclusão das práticas esdrúxulas da antiga lei. Daí Paulo uniu-se a Timoteu e a Silas, deixaram a Ásia Menor, atravessaram o Helesponto, e chegaram à Macedônia, visitaram Filipos, Anfípolis, Tessalônica, Berea, Atenas e Corinto, onde o apóstolo escreveu as primeiras epístolas. De Corinto foi a Éfeso, voltou a Jerusalém e depois a Antioquia, onde escreveu a sua epístola aos Gálatas. Voltou depois a Éfeso e daí dirigiu a primeira e depois a segunda epístola aos Coríntios. Passou à Macedônia, regressou a Corinto onde escreveu a epístola aos Romanos, que é uma das suas obras capitais. Passando outra vez pela Macedônia embarcou em Nápoles, tocou em Mitilene, Chio, Mileto, Cos, Tiro, Ptolemais, e tornando a Jerusalém foi preso, de onde foi transferido para Roma e onde fez muitos prosélitos. 3. De perseguidor ele se tornou perseguido, desde o início da sua tarefa em Damasco, tendo os discípulos, para o livrarem da morte, preparado um grande cesto munido de cordas, no qual desceram pela muralha, pois, nos portões da cidade haviam emboscadas para assassiná-lo. Em Jerusalém, cidade central, o apóstolo afrontou também o ódio dos seus adversários, e pregava ousadamente a doutrina de Jesus e a aparição dos mortos, bem como a esperança na outra vida, que eram um motivo de escândalo para os judeus e gregos. Finalmente, seguiu, a pedido dos discípulos, para Cesária e depois para Tarso, sua terra natal. Diz o evangelista que em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, as manifestações dos Espíritos eram tão positivas e substanciosas que todos os crentes eram edificados e cheios de conforto e temor do Senhor. Pedro cura Enéas. Passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitam em Lida. Achou ali um homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia numa cama, porque era paralítico. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te sara, levanta-te e faze a tua cama. Ele logo se levantou. Viram-no todos os que moravam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Capitão 9, v. 32-35. Um dos principais característicos dos apóstolos era a cura de enfermos. Pedro possuía esse dom em alta escala. As curas espirituais produziam grande contribuição para a conversão dos incrédulos. Não só era o enfermo curado que se convertia, mas todos os que tinham seguro conhecimento do caso. Dotado de faculdades magnéticas e ainda auxiliado pelos espíritos, que constituem a falange do Consolador, que agiam em nome de Jesus, Pedro fez inúmeras conversões, mais por meio de curas do que mesmo pela palavra. É que a cura é um fato que toca logo o coração, o sentimento, mais fácil de percepção do que a palavra que precisa passar pelo cérebro e atravessar o crivo do entendimento. O amor opera milagres, ao passo que a sabedoria é tardia em sua ação. Enéas, cujos nervos se achavam entrevados, tendo recebido os fluidos vitalizantes de que necessitava para pô-los em ação, à voz de Pedro, ergueu-se e ficou são. As curas espíritas constam,
como se vê, dos anais do cristianismo, e acrescentando estas palavras à narrativa de Lucas, não fazemos mais do que confirmar o que já temos dito em outras obras anteriores, principalmente a intitulada Histeria e Fenômenos Psíquicos, Curas Espíritas, que recomendamos aos leitores. Pedro ressuscita a Dorcas. Havia em Jope uma discípula, por nome Tabita, que quer dizer Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Naqueles dias, adoecendo ela, morreu, e depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro se achava lá, enviaram-lhe 2 homens, e rogaram-lhe: não te demores em vir ter conosco. Pedro levantou-se e foi com eles, e tendo chegado, conduziram-no ao cenáculo, e todas as viúvas cercaram-no, chorando e mostrando-lhe as túnicas e capas que Dorcas fazia enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Isto se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope por muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. V. 36:43. As boas obras são o grande atrativo dos Espíritos do Senhor. A caridade que obra com humildade, não pode deixar de atrair as potestades celestes. Se Dorcas não tivesse boas obras, não teria certamente merecido a proteção dos discípulos, os testemunhos das viúvas, a presença de Pedra e a assistência do Espírito mensageiro de Jesus, que operou, com o auxílio de Pedra, para sua ressurreição. Esses casos de ressurreição não se deram, como se vê, só no tempo em que Jesus predicava, mas também no tempo dos discípulos. Em Dorcas, como nos demais, não havia, tal como se observa, a desligação completa do espírito do corpo. Havia algum laço fluídico que ainda não havia rompido, e a ação espiritual, por intermédio de Pedro, conseguiu a volta da mulher já quase exânime. Já tratamos desta questão na 3ª edição de Parábolas e Ensinos de Jesus, capitão Ressurreição de Lázaro. Não pretendemos repisar o assunto. O fenômeno repercutiu por toda a circunvizinhança e novos crentes foram admitidos entre os discípulos. As visões de Cornélio e Pedro. Recomendações do Espírito Mensageiro. Um homem em Cesárea, por nome Cornélio, centurião de uma corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus, viu em visão claramente, cerca da hora 9ª do dia, um anjo chegando e dizendo: Cornélio. Este, fitando nele os olhos, e cheio de temor, perguntou: que é, Senhor? O anjo acrescentou: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a lembrança diante de Deus. Agora envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este se acha hospedado em casa de um curtidor chamado Simão, a qual fica junto ao mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou a 2 de seus domésticos, e a um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Ao outro dia, seguindo eles o seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado para orar, cerca da hora 6ª. Teve ele fome e quis comer, mas enquanto lhe aprontavam a comida, veio-lhe um êxtase, e viu o céu aberto, e descer um objeto, como se fora uma grande toalha, o qual era baixado terra pelas 4 pontas, e nele havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E uma voz disse-lhe: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de nenhum modo, Senhor, porque jamais comi coisa alguma impura e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou não faças tu impuro. Sucedeu isto por 3 vezes e logo o objeto foi recolhido ao céu. Capitão X, 1:16. 2 casos interessantes, dignos de meditação e de estudo. Vimos no capítulo anterior a grande influência das boas obras, para a obtenção das coisas espirituais.
A caridade e a prece são as duas alavancas que removem as mais pesadas barreiras e nos conduzem a Deus. Na parábola do homem rico, Jesus disse que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que salvar-se um rico. Inquirido por seus discípulos, quem poderia, então, se salvar, respondeu, que o que era impossível aos homens era possível a Deus. Cornélio, homem rico, da corte italiana, naturalmente achava difícil a sua salvação, e por isso porfiava com o auxílio de oração e boas obras, para chegar à vida eterna. E como são estes mesmos os meios que Deus nos facultou para a obtenção de tão alto desideratum, lhe foi dado o Espírito, sem medida, pois, aquele que muito tem, mais ainda lhe será dado, e Cornélio teve uma visão, apareceu-lhe um mensageiro de Jesus, anjo, quer dizer mensageiro, que lhe aconselhou mandar chamar a Pedro, o profeta e ao mesmo tempo apóstolo, a fim de lhe ser dito o que precisava fazer para ter a posse de tal vida, que nunca acaba. Cheio de temor, pois a aparição dos espíritos, quando o paciente vê e ouve, produz quase sempre temor, mas ciente de que era uma manifestação de um ente bom, Cornélio obedece às ordens, movimenta o seu pessoal, em busca de Pedro. Enquanto se dirigem para Jope, o mesmo espírito ou algum outro companheiro seu, arrebata a Pedro num êxtase e lhe dá a significativa visão, simbolizada na apresentação de um lençol descido do céu, contendo tudo o que Deus criou. Esse quadro alegórico queria, sem dúvida, insinuar ao apóstolo que não deveria se negar ao chamado de Cornélio, que embora grande e rico, havia merecido as graças do céu, não pelo dinheiro e posição que possuía, mas pela boa aplicação desse dinheiro e pela humildade com que se portava em suas funções como membro da corte italiana. Do verso 17 ao verso 34 dos Atos, Capitão X, o leitor terá a descrição de Lucas, evitando assim que a passemos para estas páginas, mas que se refere à chegada de Pedro à casa de Cornélio e à conversa que ambos entabularam a respeito da visão. Pedro anunciou a Cornélio a doutrina de Jesus e lhe narrou a vida do Nazareno, que fora constituído juiz dos vivos e dos mortos, estendendo a sua palavra aos gentios que se achavam nas proximidades. O resultado foi inúmeras conversões, feitas pelo Espírito Santo, cujos mensageiros desenvolveram seus dons, muitos falavam várias línguas, como nos cenáculos discípulos, no dia de Pentecostes. A visão de Pedro era categórica em sua interpretação. Os gentios deviam também receber o Espírito. O dom não pertencia só aos judeus, mas a todos, porque o profeta Joel havia dito: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Concluímos reafirmando que a caridade é a âncora da salvação. Quem quiser dons, quem quiser herdar a vida eterna, seja caridoso e humilde, porque será, de fato, discípulo do Cristo. Conhecerá a verdade, e a verdade o libertará do jugo sacerdotal que pesa sobre todos. Dissensões partidárias. A palavra de pedra. Os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia souberam que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas, Pedro, começando a falar-lhes, fez uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando e em êxtase tive uma visão em que via descer um objeto como se fora uma grande toalha que era baixada do céu pelas quatro pontas, e chegar até perto de mim, e olhando atentamente, eu notava, e vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu respondi: de nenhum modo, Senhor, porque nunca entrou na minha boca coisa impura ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não faças tu impuro. Isto sucedeu por 3 vezes. E tudo tornou a recolher-se ao céu. Logo 3 homens enviados a mim de Cesárea, pararam em frente à casa onde estávamos. E o Espírito disse-me que eu fosse sem escrúpulo com eles. Foram comigo também estes 6 irmãos, entramos na casa daquele homem. E ele nos referiu como vira o anjo em pé, em sua casa e que lhe dissera: envia a Jope e chama Simão,
que tem por sobrenome Pedro, o qual te anunciará as coisas pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Começando eu a falar, desceu o Espírito Santo sobre eles, como no princípio descerá também sobre nós. E lembrei-me da palavra do Senhor, corno disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhes deu o mesmo dom que dera também a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Eles, depois de ouvir estas palavras, se apaziguaram, e glorificaram a Deus dizendo, assim, pois, Deus também aos gentios deu o arrependimento para a vida. Capitão 11, 118. Este capítulo é a reprodução do anterior com a sua explicação, dada já por nós em páginas anteriores. É muito interessante a confirmação de Pedro sobre a recepção do Espírito Santo. Os sacerdotes não rezam pela cartilha de Pedro, embora se digam representantes dos apóstolos. Na Igreja Romana, por exemplo, só os romanos são dignos das graças de Deus. Na Igreja Protestante é a mesma teoria. Esses sacerdotes estão sempre prontos a resistir a Deus. Eles não podem compreender, até agora, o significado da visão de Pedro. Antigamente só os circuncidados se julgavam merecedores e dignos da graça celeste, embora a circuncisão fosse um estigma exterior feito na carne. O apóstolo Paulo doutrinava muito bem, que nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem coisa alguma, mas sim a fé que obra por caridade. Finalmente, a doutrina de Pedro merece a atenção dos estudantes dos evangelhos, para melhor compreenderem o caminho, a verdade e a vida, exemplificados por nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa redenção. A propaganda na dispersão Paulo na Antioquia. Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação que houve por causa de Estevão, passaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Mas alguns deles que eram de Chipre e de Cirene, quando foram a Antioquia, falavam também aos gregos, pregando-lhes o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número dos que creram converteu-se ao Senhor. A igreja em Jerusalém, tendo notícia disto, enviou Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou, e exortava a todos a perseverar no Senhor com firmeza de coração, porque era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente uniu-se ao Senhor. Barnabé partiu para Tarso, em busca de Saulo e, tendo-o achado, levou-o a Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram-se com a igreja e instruíram muita gente, e em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Capitão V. 1926. Dissolvida a comuna, os cristãos dispersaram-se, passando por diversas localidades, Fenícia, Chipre e Cirene, até chegaram a Antioquia. Eles não quiseram falar a respeito de Jesus e sua doutrina, devido ao medo de que se achavam possuídos, do atentado de que fora vítima Estevão. Mas na Antioquia, lugar onde havia mais garantia, pois, também já havia passado algum tempo, eles começaram a pregar o Evangelho. A congregação de Jerusalém, que era a mais forte, tendo ouvido isso, tendo tido notícia, enviaram a Antioquia, Barnabé, grande médium, com ótima assistência espiritual, cheio do Espírito Santo. Era um homem muito digno, estimado e de autoridade. Chegando a Antioquia, conhecendo a situação em que se achava o cristianismo nessa cidade, partiu para Tarso em busca de Paulo, o grande apóstolo, que pelo espaço de tempo de um ano, fez preleções aos neófitos, instruindo muita gente, a ponto de os discípulos que ali se reuniam, receberem, pela primeira vez, o nome de cristãos. A não ser novas conversões e aumento do proselitismo, nenhum outro fato se nota neste capítulo, digno de comentário. Fala Agabo profetizando uma fome. Agabo, que se achava em Jerusalém, era um dos luminares do cristianismo. Por ocasião em que Paulo se achava na Antioquia, alguns profetas de Jerusalém deliberaram ir a Antioquia. Um deles, Agabo, erguendo-se, tomado pelo Espírito, profetizou que haveria uma fome por toda a parte.
E esta, de fato, verificou-se, como diz o capítulo 11, VV 27 a 30, dos Atos, cuja leitura recomendamos aos leitores. Os fenômenos de previsão do futuro se salientam, como se vê, no Novo Testamento. Antigamente, como hoje, existiam homens, assistidos pelos espíritos que davam aviso sobre os acontecimentos futuros. São fatos de contribuição para a demonstração da existência da alma e continuidade da vida, sem dependência do corpo carnal. Tendo que se retirar Paulo e Barnabé para a Judéia, os discípulos de Antioquia se cotizaram e enviaram, pelos dois, auxílio pecuniário para os que se achavam na Judéia, a fim de ser acelerada a obra de propaganda. Infelizmente, a propaganda não dispensa auxílio monetário, e os antigos cristãos bem compreendiam essa necessidade. A fraternidade no cristianismo era tudo. Foi devido a ela que o cristianismo, com o auxílio dos espíritos, lançou raízes e se estendeu em pouco tempo por toda a parte. A morte de Tiago Pedra é novamente preso maravilhosas manifestações na prisão. A vida dos apóstolos foi cheia de sofrimentos de um lado, e de triunfos de outro. É o que Leon Denis chamava a mediunidade gloriosa e o martirológio dos médiuns. As perseguições, as calúnias, as injúrias, as cadeias cobriam sempre de Labéu os discípulos de Jesus, mas, por outro lado, os espíritos operavam, por seu intermédio, maravilhas que lhes davam alegrias e felicidades íntimas. Uns eram sacrificados ou lapidados em praça pública, como Estevão, outros eram mortos à espada, como Tiago. Mas nenhum parecia abandonado. O céu abriu-se sobre suas cabeças e eles arrostavam encorajados todos os martírios. Pedro foi um herói das primeiras cruzadas. Bafejado sempre pelo Espírito, era intemerato, fazia prodígios, e maravilhas se operavam sob seus olhos, a ponto de ficar boquiaberto ele próprio. Após os maus tratos que Herodes ordenou contra diversos discípulos, e a morte de Tiago, que foi passado a fio de espada, Pedro foi preso por ordem do mesmo Herodes, como se vai ler da narrativa de Lucas, incerta no capítulo 12, 19. Tiago era irmão de João Evangelista e André, estes últimos também apóstolos. O chamado Tiago Maior, filho de Zebedeu, foi o quarto dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, e um dos 4 que acompanharam a Jesus na paixão, no Jardim das Oliveiras e na transfiguração no Tabor. Depois da ressurreição do Senhor, Tiago voltou para Jerusalém donde saíra, por ocasião da morte do Mestre, e pregou o Evangelho com tanto zelo que os membros do Sinédrio exigiram de Herodes Agripa a morte do apóstolo. Foi ele o primeiro discípulo intemerato que se sacrificou pela religião. Passemos à transcrição do capítulo. Naquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. E ordenou que matassem à espada a Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, fez ainda mais, mandou prender também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos, e tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite, dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na prisão, e ele tocando o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E as cadeias caíram-lhe das mãos. O anjo acrescentou: Cinge-te e calça as suas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro saindo, seguia-o, e não sabia que era real o que se fazia por meio do anjo, mas julgava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo, e saindo, andaram uma rua, e logo o anjo o deixou. Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo judaico.
Depois de refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era, e reconhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu o portão, mas correndo para dentro, contou que Pedro estava ali. Eles lhe disseram: estás louca. Ela, porém, assegurava que era ele.